Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje eu quero utilizar 8 matérias para explicar para vocês como as pessoas estão cada vez de forma mais clara se posicionando em grupos distintos dentro desse mundo que está num verdadeiro imbróglio, rumando para uma terceira guerra mundial. A matéria diz que o chanceler alemão está defendendo a produção em grande escala de armamento na Europa, dizendo que não vivemos tempos de paz. Ele é o líder do governo alemão e esteve na inauguração de uma nova fábrica de armas em Rheinmetall, no maior complexo industrial de defesa do país, no norte da Alemanha. Então ele apelou na segunda-feira passada agora aos países europeus para se voltarem para a produção em massa de equipamentos de ataque e defesa, favorecendo encomendas agrupadas e de longo prazo, e alertou para a ameaça duradoura representada pela Rússia. Eles estão se preparando, pessoal. Isso muito possivelmente vai acontecer. O líder do governo alemão marcou hoje presença na cerimônia de inauguração de uma nova fábrica. Então, como já dito, é estudo para preparação para isso aqui, ó, que daí a segunda matéria dá o complemento da informação. O fabricante alemão alerta que a Europa levará 10 anos para reabastecer reservas de munições, porque muita coisa já foi gasta na Ucrânia. Lembra quando nós trazíamos matérias lá no antigo Casando Verbo, quando Trump dizia, olha, os Estados Unidos está bancando a maior parte da defesa da OTAN, a Europa não está investindo. Pois então, agora a Europa está se movimentando, até porque eles imaginam que o Trump vá vencer a próxima eleição nesse ano aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos tem uma grande chance de isso acontecer. O chanceler alemão é de uma vertente ocidental contrária à de Donald Trump. Ele é um liberal globalista, enquanto Trump vem aí dizendo que defende o liberal conservadorismo, né, se é que isso é congruente, mas afinal de contas eles esperam não contar mais com o apoio dos Estados Unidos nesse confronto com a Rússia e estão então começando a se preparar para tentar enfrentar a Rússia sozinha. Essa é a verdade, pelo menos é o que eu imagino. Enquanto isso, o próprio povo alemão, francês e de outros países da Europa tem se revoltado contra as políticas liberais e globalistas que estão acontecendo na Europa. Basta ver as greves aí dos agricultores, por um exemplo, né? Para o principal líder da Alemanha, né? Então o continente deve produzir essa grande quantidade aí de armamento adicional. Antes da guerra russa na Ucrânia, ela produzia apenas 70 mil projéteis, né? E agora eles esperam produzir até 700 mil por ano em 2025, em comparação com o que atualmente, já em 2024, vai ser entre 400 e 500 mil. Então, mais uma vez, de 70 mil pulou para 400 e 500 e para o ano que vem eles projetam 700 mil. Então, vocês imaginem aí o que vai acontecer com o mundo, né? Eles estão se preparando, pessoal. Ah, mas a Rússia é uma ameaça mesmo. Mas será que não vai acontecer o caso de a Europa se preparar justamente para ir contra a Rússia, no caso ela tomar a iniciativa? Porque a Rússia, em tese, já estaria preparada, né? Ou talvez a Rússia também não esteja preparada. Seja como for, né, de qualquer maneira, a gente está vendo aí que a coisa não vai prestar mais adiante. Outra matéria, a União Europeia pode precisar de sua própria bomba atômica, afirma um importante político alemão. Então nós já estamos passando aí a falar de um holocausto nuke, né? A União Europeia, que já corre para se tornar um superestado federal por direito próprio, poderá necessitar de desenvolver a sua própria dissuasão nuke, a caminho de um exército europeu. Quantas vezes eu falei desse exército europeu lá no antigo canal Casando Verbo, que era muito propagado principalmente pelo Macron da França, né? E agora um eurodeputado importante aí da Alemanha está dizendo a mesma coisa. A líder do partido do governo alemão do Parlamento Europeu, os sociais-democratas, Katharine Barley, responde à agressão russa no leste da Europa e dá sinais claros do presidente Trump de que a Europa precisa de fazer mais para se proteger. Por quê? Porque o Trump não vai apoiar essa guerra. Em linha com os requisitos do Tratado da OTAN, através de sugerindo
que pode ter chegado a hora de dissuasão nuke. Então, como eu falei, já que eles temem a grande possibilidade de perder o controle, os liberais globalistas, nos Estados Unidos, então eles vão se encastelar, fazer um novo ninho, né, ou o ninho principal deles na Europa. Em declarações ao jornal alemão de posição liberal centrista, Der Tagesspiegel, Barley disse que a certeza do guarda-chuva nuke dos Estados Unidos para a Europa estava a diminuir e, consequentemente, os equipamentos nuke para a União Europeia também poderiam tornar-se um problema no caminho para o exército europeu. Enfim, né? Tudo isso é uma movimentação clara dessa disputa que acontece aqui dentro do Ocidente. Aquilo que antigamente era chamado de esquerda e direita, e que às vezes a gente ainda usa para definir essa divisão, na verdade hoje já não é exatamente esquerda e direita, porque você note que existe uma certa esquerda que se alinha ao Dugin, que está falando bem do Tucker Carlson, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, na verdade, enquanto que uma certa direita critica o Putin, né, uma facção. Então, na verdade, a definição de esquerda-direita começa a não fazer muito sentido nessa nova divisão que está acontecendo no mundo. O que nós vemos hoje, cada vez mais, é uma divisão entre o que seria o globalismo, seja de esquerda ou de direita, isso eu já falava também já no outro canal, e aqueles que seriam mais ligados ao patriotismo, tanto de esquerda quanto de direita. Está havendo aí um reembaralhamento das peças do dominó. E outra coisa, os Estados Unidos vão investir mais de 11 bilhões na pesquisa e desenvolvimento de semicondutores. Por quê? Porque muito dos semicondutores norte-americanos vêm de Taiwan, só que Taiwan está constantemente sob ameaça da China. A partir do momento que Taiwan não for mais fundamental para os Estados Unidos, talvez eles acabem não focando mais tanto suas atenções naquele país que hoje é de extremo interesse deles. E a China também está procurando se tornar autônoma em semicondutores. Então, talvez, se ela fizer isso, já perderá um tanto do interesse que ela tem em Taiwan, né? O mercado da indústria de chips caracteriza-se atualmente por haver 100 cães a um osso, no sentido em que todos querem um bocadinho desse setor tão necessário nos dias que correm. Por quê? Porque tudo vai ter semicondutores. Até uma caneta no futuro vai ter semicondutor. Até qualquer produto que você vai comprar no supermercado vai ter um semicondutor. Porque você vai comprar um produto e de repente ele tem um chip ali que você passa em algum tipo de máquina lá e ele vai te dar uma série de informações a respeito daquele produto, tal e qual podia ser feito através de um QR Code, mas futuramente tudo vai ter semicondutor. Então, como eles dizem aqui, há 100 cães para cada osso. Então, para cada semicondutor, tem 100 produtos precisando desse semicondutor. E esses ainda não estão sendo chipados, porque ainda não há semicondutores para todos eles. E isso faz parte também da necessidade de guerra, porque os equipamentos militares mais modernos exigem os semicondutores mais modernos também. E outra situação aqui, a grande aposta de Netanyahu. Então não é só a questão ucraniana, mas não vamos nos esquecer do Oriente Médio, que na verdade hoje é o foco principal das atenções do mundo, né? A disputa diplomática está se formando entre Israel e os Estados Unidos sobre os planos das forças de defesa de Israel de invadir a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Lembra quando ontem eu falei que a Holanda não queria mais fornecer peças para o F-35? Por quê? O liberal globalismo não está apoiando Netanyahu, que é mais alinhado com Trump, conforme nós dizíamos, né, desde o começo. As IDF então planejam invadir a cidade de Rafah, que após 4 meses de guerra devastadora se tornou o último refúgio para quase 2 milhões de palestinos deslocados. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse no fim da semana passada que a campanha de Israel em Gaza colocou a vitória ao alcance, embora seu objetivo declarado de erradicar o grupo Hamas ainda pareça um pouco distante. Nós vamos fazer isso, disse Netanyahu. Vamos colocar os restantes batalhões do Hamas em Rafah, que é o último bastião deles.
As ameaças suscitaram protestos por parte da Casa Branca, com o presidente Joe Biden a alertar que não deveria haver ofensiva em Rafah, sem um plano credível e executável para garantir a segurança e o apoio às mais de 1 milhão de pessoas ali abrigadas. Aqui nós vemos o olhar de Netanyahu para o Biden, já diz muita coisa, né? Netanyahu, que nunca foi um amigo firme de Biden ao longo de uma relação de décadas, demonstrou repentinamente vontade de desafiar o principal benfeitor de Israel. Na verdade, não é o Biden o principal benfeitor, é os Estados Unidos, e existe uma força de Israel, tanto do lado republicano quanto democrata, que aparentemente está se enfraquecendo do lado democrata, tanto é que os democratas estão cada vez dando menos apoio e Benjamin Netanyahu mostra cada vez mais que percebe isso, enquanto que Trump é um aliado muito mais confiável, tanto pessoalmente para Netanyahu, politicamente ele está mais alinhado, como na questão do país dele, né? Então a Batalha de Rafah poderá ser a sua maior afirmação até agora. Ele vai se impor contra a vontade norte-americana. Ou melhor, do líder ou de parte da liderança norte-americana. A professora Adria Lawrence, da Universidade Johns Hopkins, disse o seguinte: Netanyahu e o governo israelense demonstraram repentinamente que tomarão quaisquer ações que acreditem que servirão melhor à segurança de Israel, independentemente do que seus aliados ou parceiros regionais defendam. Vamos lembrar o que eu já falei, os problemas políticos que isso possa causar para o Biden vão favorecer o Trump. E esse ano nós estamos em uma grande encruzilhada do mundo, como se chama. O mundo terá de tomar uma grande decisão através dos cidadãos do império global, que é os Estados Unidos. O que os cidadãos votantes do império decidirem vai repercutir em todas as províncias do império, até nas províncias rebeldes. E não por acaso, dentro desse império está havendo divisões, né? Um homem que entrou em uma igreja do Texas alvejando, ou melhor, projetando projéteis, né? Porque eu não sei se essa palavra aqui pode ser dita, foi identificado como um transgênero e ele usou uma R-15 que tinha escrito Palestina Livre. Ele abriu fogo em uma igreja no Texas no domingo e foi identificado como Gênese Ivone Moreno, uma transgênero de El Salvador, anteriormente conhecido como Jeffrey Escalante. De acordo com a fonte da lei federal, o rifle de Moreno trazia as palavras Palestina Livre. Isso aqui de agora, né, pessoal? E aí, quem é que deteve, né, essa pessoa? Foi eles chamam aqui de mocinho, né, porque lá eles falam muito de mocinho e bandido. Então, quem deteve ele foi o Joel Osteen, que, obviamente, estava com também o equipamento de ataque e defesa. Então, ele foi supostamente parado por um vice-xerife do condado de Harris, que trabalhava na segurança da igreja na manhã de domingo. Para que as igrejas estejam com seguranças, porque alguma coisa de estranho já está sendo notada dentro dos Estados Unidos. Essa divisão não é apenas internacional, é interna também. Então, a situação, como eu falei lá no começo, é essa. O mundo está se dividindo, as pessoas estão se posicionando. E parece que a divisão é bem clara de quem é que é de um lado e quem é que é de outro. E para finalizar, a própria África do Sul, através do seu partido aí dominante, que era o antigo partido de Mandela, né? Não é que é o antigo partido, mas é o partido que ele pertencia quando estava vivo, ela então se posicionou contra Israel, dizendo que eles estavam cometendo essa palavra aqui, que acho que também não pode ser dita aqui, né? E desafiou a ordem global liderada pelo Ocidente. A Corte Internacional de Justiça determinou nessa sexta que o Estado judeu tome medidas para evitar atos de gênocídio contra palestinos em Gaza. Então, cada vez mais claramente os países, os partidos, as pessoas, enfim, todas as facções estão se posicionando nessa que pode ser a terceira e a última grande guerra mundial. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.